Olá, boa noite. Meu nome é Daniel e hoje estou aqui para meditar na Bíblia com você. Hoje vamos falar sobre Jó. Mas antes, nós temos 4 perguntas para responder. Falando sobre Jó, nós temos 4 perguntas para responder. Mas antes, vou orar com você. Senhor Jesus, obrigado por esse dia que está sendo bom. Cuida de todos aqui. Faça que o Senhor toque no coração de todos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Mas, falando sobre Jó, nós teremos que... A Bíblia vai responder para nós 4 perguntas. E a primeira pergunta é: quem era Jó? O verso está em Jó 1 a 3. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. A resposta para essa pergunta: então, quem era Jó? Jó era um homem íntegro, maduro espiritualmente, reto, fazia as coisas certas, temente a Deus, fiel adorador, desviava do mal, resistia às tentações, muito rico e tinha uma família muito feliz. A segunda pergunta que iremos responder é: o que Jó sofreu? O verso está em Jó 1, 13 a 19. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto, deu sobre os 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, o que Jó sofreu? Jó sofreu muitas perdas. A pior de todas foi perder seus próprios filhos. Ele sofreu muito. Agora, todo mundo aqui, imagina comigo. Você é pai, você é rico, você tem muitos servos e no mesmo dia você perde tudo. Isso seria muito triste para alguns. Terceira pergunta: como Jó reagiu ao sofrimento? O verso está em Jó 1, 20 a 22. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Gente, sério, se minha mãe me perdesse eu e meu irmão, ela não se perdoaria pela vida inteira. Agora, então, como Jó reagiu ao sofrimento? Jó adorou a Deus, continuou amando a Deus. Jó sofreu, mas não perdeu a sua fé de jeito nenhum. E a última pergunta: qual era o maior desejo de Jó? O verso está em Jó 19, 25
a 27. Porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, depois de revestido este meu corpo da minha pele. Em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Já 19, 25 a 27. Resposta. O maior desejo de Jó era ver a Deus. Mesmo em meio ao sofrimento, Jó não perdeu sua fé. O maior interesse de Jó era pelas coisas espirituais. O que aprendemos com Jó? Apesar dos problemas, devemos amar a Deus. Em vez de culpar a Deus pelos problemas, faça como Jó, adore-o. Nenhum problema pode ser maior que nossa fé em Deus. Jó sofreu muito, mas se manteve fiel a Deus. Às vezes nós também passamos por sofrimento, mas devemos ser como Jó. O sofrimento não deve nos afastar de Deus. Bem, você sabe que pelo coração do Pai, eu não falava mais nada, né? Mas eu quero tocar mais um ponto de Jó. Você está com a sua Bíblia aberta em Jó ainda? Tem um ponto aqui, uma pergunta que o Daniel deixou reservada para mim. A pergunta é: de onde Jó tirou forças para resistir a tudo isso? Nós vimos aqui, o Daniel falou o que ele sofreu, ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu a saúde. E de onde Jó tirava forças para resistir a tudo isso? Porque o Daniel tem razão, se nós perdêssemos eles dois, e quem é pai e mãe aqui sabe, né? Um pai e uma mãe que perde um filho, tem uma ferida que provavelmente nunca mais vai cicatrizar. E como é que Jó conseguiu adorar a Deus depois de perder seus 10 filhos? Porque naquele dia, teve um velório na casa de Jó. 10 caixões, dentro de cada um deles, um dos filhos. Você já parou para pensar nisso? É uma situação que é inimaginável. E eu, de verdade, embora a Bíblia explique, eu vou mostrar para vocês de onde Jó tirava essa força, eu ainda não entendo como ele teve essa força. E o motivo da força que Jó tinha está no capítulo 1, no versículo 5. Você está com a sua Bíblia? Jó, capítulo 1, versículo 5. O texto diz assim: terminado um período de banquetes, Jó mandava chamar os filhos, e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. De onde Jó tirava forças? Aqui nesse versículo, no versículo 5, tem 3 chaves. 3 chaves que nos explicam de onde Jó tirava a sua força e de onde nós podemos tirar forças para resistir aos problemas desse dia, dos dias que nós vivemos. Porque eu faço votos que ninguém aqui passe pelo que Jó passou. Que ninguém perca seu filho, que ninguém perca a sua saúde. Mas os problemas que surgem ao nosso redor e na nossa vida são diversos, né? E se eu fosse dar oportunidade aqui, cada um de nós teria alguma coisa da sua vida para lamentar. Seja algo no campo espiritual, no campo físico, no campo emocional, talvez uma doença física ou emocional, talvez uma fraqueza espiritual. Todos nós temos algum problema a enfrentar. E quais são as 3 chaves que o versículo 5 nos apresenta? A primeira delas, a Bíblia diz que de período em período, de tempo em tempo, Jó reunia os seus filhos para que ele pedisse a Deus a purificação por eles.
Você viu aí no começo do versículo 5, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. O que isso significa? Jó, ele guiava a espiritualidade da sua família, mas ele envolvia toda a família na espiritualidade. Porque o que significa no Antigo Testamento fazer com que eles se purificassem? Jó guiava cada um dos seus 10 filhos num processo de oração, arrependimento, pedido de perdão e provavelmente um sacrifício feito por cada um dos filhos. Porque esse era o processo de purificação. Então, a primeira chave que Jó nos apresenta é: nós precisamos ter uma família que se rende a Deus. Amigos, não era apenas Jó que era um homem de Deus. A esposa de Jó, eu não tenho dúvida nenhuma, era uma mulher de Deus, embora quando ela se apresente aqui, ela se apresente dizendo: abandona teu Deus e morre. Agora, sinceramente, você tem coragem de apontar o dedo para uma mãe que perdeu 10 filhos e falou essa frase? Você tem coragem? As mães já dizem assim, não. Os pais começam a entender que também não. Amigos, uma mãe que perdeu seus 10 filhos no mesmo dia, ela está completamente amargurada. E o que essa mulher falou é muito pouco em relação à dor que ela estava sentindo. Eu não tenho dúvidas de que essa família inteira era uma família que se rendia a Deus. E a primeira chave que Jó nos dá aqui para uma pessoa que segura as pontas quando a situação fica difícil é: tenha o seu culto familiar. A gente pode chamar o que Jó fazia de culto familiar, porque a Bíblia diz que ele chamava os 10, a esposa, e eles adoravam a Deus e se purificavam em família. Eu não sei que horas você vai fazer o seu culto familiar. Lá em casa a gente não consegue fazer de manhã, porque quando eu saio, o Daniel sai antes de mim para a escola, depois eu saio. Nós dois fazemos um culto familiar. Quando a Flor acorda, ela faz com o Luca, né? Quando o Luca acorda, a Flor faz com ele. Mas a gente se reúne à noite, antes de dormir. É a hora que a gente consegue. Você pode conseguir de manhã, meio-dia, 3 da tarde. Deus ouve você em qualquer hora do dia. Mas o importante é que pelo menos uma vez por dia, a família se reúna para se consagrar a Deus. Isso é bom para você, isso é bom para a esposa, para o marido, para os filhos que vão crescer já com esse hábito. E a primeira chave de Jó é culto familiar. Família reunida para se consagrar a Deus. A segunda chave, a Bíblia diz que de madrugada, ainda no versículo 5, de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Sabe a segunda coisa que nós vemos aqui? Primeiro, Jó fazia culto familiar periodicamente, mas Jó tinha o seu momento pessoal com Deus todo dia. Uma coisa não substitui a outra. Eu tenho o meu culto familiar, não vou fazer mais meu culto pessoal. Não, não funciona assim. Porque o culto pessoal é aquele momento que você vai falar para Deus coisas que você não fala nem para sua esposa. Você vai falar para Deus coisas que você não fala nem para o seu marido. O seu filho vai falar para Deus coisas que ele não fala nem para vocês. É o momento do culto pessoal. E a segunda chave da vida de Jó é que ele tinha sua devoção pessoal diária com Deus. E eu pergunto para você, como é que está a sua? Aí você olha para mim e diz assim: pastor, para você é fácil, você é pastor. E eu pergunto: quem disse para você que para mim é fácil? Quando eu me tornei pastor, eu tinha um professor que dizia assim, que as 3 maiores tentações de um pastor são os 3 P's. É perna, prata e poder. Mas eu descobri que a maior tentação de um pastor, pelo menos para mim, é achar que já está consagrado o suficiente, que já estudou a Bíblia o suficiente, que já conhece o suficiente. E todo dia eu sou tentado a pensar: não, eu não preciso fazer meu culto hoje, não preciso ter minha devoção pessoal hoje. Mas quando a gente pensa assim, e a gente deixa de fazer um dia,
nós estamos um dia mais fracos e mais abertos aos ataques de Satanás. Então eu pergunto de novo para você: como está a sua devoção pessoal? Pastor, o que é devoção pessoal? É você pegar a sua Bíblia, ler um trecho da Bíblia, orar, falar com Deus sobre aquele trecho da Bíblia e sobre a sua vida. É devoção pessoal. Quanto tempo deve durar? O tempo que você precisar para abrir seu coração para Deus. Mas Jó tinha o seu culto familiar e o seu culto pessoal. E qual é a terceira chave? A terceira chave é a última frase do versículo 5. Ele diz assim: essa era a prática constante de Jó. Se o ano tem 365 dias, se eu fizer meu culto por 300 dias, na média fica tudo bem, certo ou errado? Errado. Porque, amigos, gravem uma coisa: a consagração de ontem não serve para hoje. A entrega que eu fiz para Deus ontem não serve para hoje. Um amigo meu dizia assim: a consagração tem um prazo de validade de 24 horas. No outro dia você tem que renovar. Você tem que renovar. Então, pastor, quantos dias da minha vida eu tenho que fazer minha devoção pessoal e meu culto familiar? Quantos dias? Enquanto você estiver respirando. Serve assim? Enquanto você estiver vivo, você precisa fazer seu culto. Sabe por quê? Porque a oração, segundo o livro Caminho a Cristo, é a respiração da alma. Quantos dias você pode passar sem respirar? Nenhum, nem 5 minutos. Se você não orar por um dia, você vai estar sem fôlego espiritual. E sem fôlego espiritual, o diabo te pega rapidinho. Portanto, eu quero convidar você, junto com o apelo que o Daniel já fez, a colocar na sua vida essas 3 chaves de Jó: o culto familiar, o culto pessoal e a constância nessas 2 práticas. E desse jeito, não eu, mas Deus garante que você terá forças para resistir à tentação, você terá forças para resistir às doenças, você terá forças para resistir ao mal, qualquer um que venha na sua vida. Sabe por quê? Porque quando nós praticamos essas coisas que Jó praticava, nós estamos próximos de Deus. E próximos de Deus, nada nos vence. Você pode fechar seus olhos? Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a graça de Deus sobre nós. Querido Pai, obrigado, Senhor, pelas mensagens que o Senhor nos trouxe nesse culto, através da Bíblia, das músicas. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós queremos, Senhor Deus, ser como Jó. Nós queremos ter fé no Senhor, nas partes boas da vida e nas partes ruins da vida. E nos ajuda, Senhor, a sermos próximos a Ti, como Jó era. Nós saímos daqui agora para a nossa casa, Senhor, decididos a termos o nosso culto pessoal, o nosso culto familiar, todos os dias da nossa vida. E pedimos a Tua ajuda para isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite.